Amanhã de quinta-feira, feriado, nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o médico, o doutor Eduardo Rubim Schwab Leite, e também a secretária de Educação, Rose Terezinha de Souza. Devido ao que nós registramos nos últimos dias, a questão de casos de impetigo, uma doença causada por infecção na pele e tudo mais, a gente trouxe justamente o Dr. Eduardo, que por trabalhar também no nosso PA, está atendendo esses casos, ou os possíveis ou prováveis casos, e também a secretária Rose para falar sobre a situação dos CIs, onde nós registramos esses casos também. Primeiramente, vamos conversar com o Dr. Eduardo, que gentilmente nos visita, para falar sobre essa doença em si. Dr. Eduardo, obrigado pela sua participação. Para o povo de casa entender o que é esse tal de impetigo, como ele surgiu, enfim, o que causa, como ele acaba passando de pessoa para pessoa. Obrigado e bom dia. Bom dia. O impetigo é uma infecção de pele, né? Uma infecção causada por duas bactérias que convivem na nossa pele normalmente. Todos nós temos ela. Não quer dizer que a pessoa vai adoecer só porque ela existe ali. E é muito comum em crianças até 6 anos e idosos a partir de 65. Pacientes também que fazem transplantes, quimioterapias, são grupos de risco a ele. A principal causa é uma lesão prévia. A pessoa teve um corte, uma picada de um inseto, essa bactéria aproveitou da queda de resistência naquele lugar e inicia uma infecção. É uma bactéria muito mutável, né? Ela é resistente a antibióticos, se acostuma rápido com qualquer coisa, por isso que há um alastramento grande disso. As transmissões maiores dela, contato é a principal e transmissão aérea também. Há casos descritos de transmissão por animais, mas é tão raro que na medicina a gente não considera mais. Normalmente a evolução dela é benigna, não é uma doença que diria, por exemplo, como uma meningite, que se transforma em uma emergência, mas o tratamento é complicado, justamente por essas bactérias serem muito adaptáveis. E há complicações também muito raras que não é tão difícil de quantificar estatisticamente quantos casos podem acontecer essas complicações. A princípio, se eu for começar a usar termo técnico aqui vai ficar muito complicado, mas ela manifesta muito comumente como bolhas na pele preenchida por pus, que também é muito comum o pessoal confundir com herpes, né, que é preenchido por água, ou às vezes nem por bolhas, dependendo de qual das bactérias que está causando, ela não vai ter bolhas, vai ficar parecendo uma picada de inseto. Por isso a dificuldade de dizer que alguma coisa é ou não impetigo. E é bem comum, quem tem filho aqui sabe, toda criança já teve, confunde até com a danada da brotoeja, que é outra coisa, mas as afecções são muito parecidas. O tratamento tem que ser iniciado rápido, não pode aquela história de não tenho que deixar minha criança, vou mandar para a escola, isso é totalmente errado, está expondo as outras crianças a um risco danado. A criança doente deve evitar aglomerações, não pela criança em si, mas porque ela vai expor outras pessoas a risco também. Então, por exemplo, eu tenho um avô, ele faz quimioterapia, nem pensar em levar a criança para visitar essa pessoa, nem que ela não encoste na pessoa, mas a transmissão pelo ar vai causar isso no idoso. Em 99% o tratamento é antibiótico, higiene e isolamento de contato, né? Separar as toalhas, sabonete é da criança, não é da família, né? Se tiver outras crianças na casa, evitar que ficar muito brincando, como se fosse uma catapora, né? Certo. Secretária Rose, quando que a Secretaria, através das informações colhidas com os professores, percebeu que nós estávamos vivendo um surto de impetigo aqui em Itael? Obrigado e bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, há 15 dias começou um foco mais forte, digamos assim, no Centro de Educação Infantil Anjo da Guarda. E como o Dr. Eduardo já relatou, isso é
é quase que comum durante o ano todo. Esporadicamente nós temos crianças que têm hematomas na pele, mas a gente não sai diagnosticando. O que nos fez levar essa situação muito a sério foi a questão de um número grande de crianças. No primeiro momento, um CI ele chegou a 39 crianças que estavam com essas lesões na pele, nós não sabíamos diagnosticar. E a gente pedia para os pais que procurassem um profissional da saúde e alguns resistiam, outros insistiam em estar levando, muitos levavam em farmácias e ficavam dando depurativos e a gente via que essas crianças não tinham melhora. E então foi quando até a gente procurou uma doutora que fez a orientação para os professores e insistiu que esses pais levassem aos profissionais da saúde. E nesta semana, que foi onde o caso se alastrou, de fato, foi para um outro centro de educação infantil, que num dia teve 19 crianças, no segundo dia foram 38 crianças e depois já estava passando de 70 crianças. Então isso nos deixou assustados pela rapidez com que estava se alastrando. E inclusive os profissionais começaram também a ser contagiados. Nós temos agentes de serviços gerais, professores que começaram a apresentar. Então foi muito rápido e a gente procurou rapidamente a vigilância sanitária, procuramos uma parceria com a saúde e fomos buscando, porque para nós também é novo, nós não podemos sair diagnosticando. Como nós estamos num período de muito mosquito, esse maruim que é comum aqui, nós temos crianças que têm reações alérgicas, fica difícil de confundir. E os pais não estavam entendendo dessa gravidade, que se eu estar levando meu filho contaminado, eu vou estar contaminando a turma toda. Nós temos turmas com 21 crianças em sala e 19 contaminadas. Então é difícil de estar trabalhando nesse contexto. Foi onde nós tivemos uma iniciativa de estar procurando a vigilância sanitária do município e do estado e tomamos a decisão em conjunto com o prefeito para estar fazendo essa ação preventiva, que é de estar fechando, oportunizando as crianças a se tratarem e, na verdade, cuidando da saúde das que não foram contagiadas ainda. E fazer esse tratamento aí de limpeza e higienização de todos os objetos, estrados de cama, colchões, cortinas, enfim. A gente vai fazer uma varredura, já iniciamos ontem em alguns e semana que vem vai prosseguir com esse trabalho. Tá certo. Doutor Eduardo, falando sobre a situação da doença, o clima, ele ajuda na propagação? O clima ele ajuda na razão que quanto maior o calor, maior a transpiração. Então você tem mais contato com secreções do corpo. No clima frio é mais difícil, principalmente porque todos nós usamos mais agasalhos e a gente evita mais o contato. Quando está frio você não entra tanto em contato e não tem tanto suor. Já no calor é o inverso, você está com pouca roupa, suando bastante e encostei na mesa, por exemplo. Meu suor já ficou aqui, a bactéria já está aqui. Você não soube disso, encostou, você entrou em contato com a minha bactéria. E o impetigo tem uma particularidade, que a minha bactéria não é igual à tua. Por exemplo, por eu mexer com muito paciente, pessoas doentes, germes de hospital, alguém pegar a minha doença é muito pior do que alguém pegar de uma criança que não entra em contato. Quanto a esse surto que a Rose falou, é comum no impetigo, principalmente pelo Streptococcus pyogenes, que ele não dá aquela bolha, então o pai confunde com uma picada de inseto, com uma alergia, na realidade é uma infecção. Não é culpa do pai também, ele não sabe que aquilo é uma infecção, leva para a escola, a professora também não sabe, contagia. O período de incubação da doença, que é o tempo que leva entre o contato com o germe até aparecer o primeiro sintoma, é de 4 a 10 dias. Então, mesmo que você não tenha nada dele ainda, você está transmitindo aquele germe. Por isso que as creches vão ser fechadas por 10 dias. Não é porque precisa dos 10 dias para fazer asepsia, mas precisa de 10 dias para que ninguém esteja assintomático. Lógico, nesses 10 dias vão aparecer mais casos, mas já é o esperado numa situação, eu não diria nem de epidemia, né, de endemia, que é um pouco diferente no conceito médico da gente, né, e também se a gente tivesse no caso de epidemia, o Ministério da Saúde estaria aqui, né. Mas a maioria das vezes é desconhecimento e também a própria doença passa desapercebida até o profissional da saúde.
Doutor Eduardo, nós em conversa antes do início da entrevista, o senhor nos relatou o fato de que os pais preocupados com os seus filhos se dirigiram até o hospital para saber se os filhos tinham ou não. Isso acaba sendo mais grave do que se eles tivessem ficado em casa, né, doutor? Na realidade, expõe o filho deles ao risco e, ao mesmo tempo, expõe as outras pessoas àquele risco. Por exemplo, hoje à noite tive atendimento de 2 de Mirim que ouviram e vieram até ao hospital. Nós não temos caso relatado em Mirim Doce, tudo bem. Só que ao ele entrar no hospital e entrar em contato, que eu tive 2 atendimentos confirmados hoje, ele expôs o filho dele a pegar essa criança, 4 a 10 dias, na creche de lá, em contato com as crianças de lá. Pode ter um surto lá também. Isso está expondo a risco. Então, por exemplo, a criança contaminada, a pessoa vai lá porque fez uma quimioterapia, a transmissão é aérea, nele não vai dar impetigo, pode dar septicemia, que é a infecção generalizada. São riscos que se expõem, né? Por isso que todo pai de criança que está em suspeita de ter deve evitar aglomeração. Porque não é só a criança, você está expondo as outras pessoas a um risco muito maior. Tá certo. Secretária Rose, falando a respeito dessas aulas, é claro que acaba gerando um transtorno, porque os pais justamente levam seus filhos aos centros de educação infantil, justamente por trabalharem e tudo mais. Acaba sendo um mal necessário, né, secretária? Na verdade, nós vamos ter essa semana aproximadamente 1.000 crianças sem o atendimento, porque nós temos 8 centros de educação infantil e 2 centros de educação infantil não governamentais que aderiram também, por terem crianças que já tinham passado por orientação médica e estão em tratamento. E todo mundo vai ter que buscar uma alternativa, porque na verdade é melhor eu estar com meu filho. Eu também tenho uma criança que frequenta centro de educação infantil e ela ainda não apresentou. Eu prefiro estar com ela ou deixar ela com o avô, com o tio ou com alguém de minha confiança saudável, do que eu ter que ficar em casa cuidando dela e ainda ter que administrar um antibiótico. Então eu vou estar prevenindo a minha família se eu estar resguardando ela de ambientes aglomerados. Então a gente pede também nesse período que os pais aproveitem, e nós estamos com um tempo bom para isso, de arejarem esses quartos, lavar as mochilas, fazer essa asepsia também em casa. A gente está fazendo um trabalho, pedimos para os professores agora nesse feriado, os diretores, buscarem informações. Na primeira aula de segunda-feira, foi uma reunião que a gente teve ontem com os diretores estaduais e municipais. Nós vamos estar fazendo um trabalho com os alunos, de estarem orientando eles a... É uma orientação que já é comum, a gente já vem dizendo, lave as mãos para tudo, lave as mãos antes e depois de qualquer ação, mas intensificar esse trabalho agora, intensificar essa orientação. Então, como não temos nenhum caso constatado nas escolas, e a gente não quer que esses casos cheguem às escolas, porque nós temos dentro da educação infantil, muita gente que tem irmão que vai para a escola, então está tendo esse contato, muita criança que usa o transporte escolar e que estava apresentando essas lesões, então isso está espalhado, a gente tem que evitar que ele se prolifere. Então a gente vai fazer essas orientações nas escolas também para não precisar tomar nenhuma medida maior dentro do ensino fundamental também. A gente pede o entendimento dessas famílias, a colaboração de todos os profissionais na orientação dos maiores, e agora nós precisamos de fato que as famílias nos ajudem. Lavar, higienizar as mãos e passar o álcool gel quando tiver algum contato, principalmente, eu acho que o doutor é especialista, mas é a questão do álcool gel nas mãos, limpar as maçanetas de portas. As nossas orientações é que os trincos de portas, de banheiro principalmente, sejam várias vezes por dia limpos, né? As mesas onde as pessoas tocam, então passam, encostam, os corrimãos, orientar de que muitas vezes por dia isso seja feita essa limpeza. Doutor Eduardo, existe alguma diferença no uso do álcool para acabar realizando essa limpeza, o álcool em gel, a graduação do álcool, existe alguma diferença ou todos eles são úteis nesse momento? Em geral, ele vai fazer o que a gente, não é a asepsia, né, que é o termo mais usado, mas não é correto, é a antisepsia. Ele mata a maioria das bactérias, mas o álcool abaixo de 70% é inútil para isso. Então, por exemplo, não sei como é que é o álcool gel hospitalar é 70%. E agora, o que eu acho que por lei federal, o álcool gel que vende nos mercados não pode ter essa graduação para não ser inflamável, por
causa de acidentes com crianças. Não saberia dizer qual é a graduação que tem, mas abaixo de 70% ele é inefetivo contra qualquer bactéria. Não necessariamente só o álcool, o que a Rose falou, higienizar, ensinar a criança, encostou, cumprimentou, foi no banheiro, lava a mão. O Aristeu viu hoje no hospital, a cada um que eu atendia eu tinha que parar, fazer a limpeza das minhas mãos, tudo novamente. Mas é porque eu vou pegar? Não necessariamente, mas eu posso passar para outra pessoa. Isso para os pais também das crianças, né? Porque minha criança está doente, eu não estou, mas a bactéria está na mão dele, ele vai transmitir para outra pessoa. Tá certo. Doutor Eduardo, a gente tem também, né, para a gente entrar na reta final aqui da nossa entrevista, separar, porque as pessoas já usam palavras que não vêm ao caso. Né? A gente já ouviu a palavra epidemia, vai até uma questão geográfica, porque o doutor nos explicou que surto é algo dentro de um ambiente. A endemia é dentro de uma cidade, por exemplo, e uma epidemia quando passa os limites de uma região, né, de uma cidade, como ele explicou o caso de Mirim Doce, aquela coisa toda. Doutor, para nós entendermos essa doença, o impetigo, ele, no geral, no resumo, ele só causa um incômodo. Raramente, como o senhor disse, ele vai causar algo mais sério. Então, justamente a questão do incômodo e a questão da transmissão que acaba gerando toda essa situação, meu doutor. Isso, o que aconteceu é assim, a bactéria existe no nosso corpo, no meu, no teu, todos, não tem como fugir dela. Sem ela também a gente não trocaria a pele da gente. Só que algumas dessas bactérias causam, não é só o impetigo, essa mesma bactéria pode causar várias doenças, até a espinha da gente é ela. Só que, por exemplo, a bactéria que em mim não faz nada, em você causa doença. Por que deu esse surto na cidade? Ainda nós não podemos classificar como uma endemia, é um surto. Por que nós tivemos esse surto? Porque uma dessas bactérias era suficientemente agressiva para contaminar várias pessoas. Mas ela é agressiva o suficiente para ser perigosa à saúde da criança? Não. Mas tem que ser tratada? Tem, porque senão nós nunca vamos parar de ter casos na cidade. Isso vai impedir que apareçam casos futuros? Também não. Por mais que se tenha cuidado na escola para fazer asepsia, que os pais, que o ônibus seja limpo, ainda existe a bactéria presente, alguém vai ter ela ainda. Então vai haver o contato, uma vez ou outra, lógico, não vai ter 60 crianças contaminadas, mas vai aparecer uma ou outra durante um tempo e depois isso vai desaparecer. Como é com a catapora, quando é as epidemias de gripe, a diarreia no verão, sempre tem no Brasil a gente sempre tem uma epidemia de alguma coisa. Não é por questão de descuidado da saúde, é questão que o nosso país é sazonal. E agora, nesse tempo quente, que já não deveria estar, está fora de época, nós temos o impetigo. Quando vier o inverno vai vir a gripe. Mas é descuido da educação, é descuido da saúde? Não, é da doença. Lógico, medidas são tomadas para se evitar, mas a Rose não tem como prever que a criança vai aparecer com impetigo. Ela teve como prever quando começou a aparecer vários casos seguidos. Nem a gente no hospital. O impetigo é uma doença tão simples que não é nem de notificação compulsória, nós não somos obrigados a notificar o Ministério da Saúde o caso de impetigo. Nem de catapora, por exemplo. Porque senão, coitado, o rapaz do Ministério fica louco. Mas é benigno, há problemas em raríssimas situações e muito particulares. Assim como a catapora também é benigna, mas há casos que ela pode complicar. O que se tem que ter é cuidado e prevenção. E lógico, é o que a Rose falou, a população tem que colaborar. Não adianta meu filho estar doente, que se dane o filho dos outros, eu vou levar meu filho no parque. Ele tem que saber que ele colaborar com a educação, com a saúde, com todos os municípios. Porque uma hora, hoje é o filho dele que está doente, amanhã é de outra pessoa. E se a gente não quebrar esse ciclo, não existe resistência a essa bactéria, isso retorna. Para a gente finalizar aqui, Rose, só relembrando aos pais que estamos, entre aspas, né, como a gente costuma ouvir, em quarentena e agora tem que aguardar passar esse tempo, né, secretária? Na verdade, esse trabalho ele não encerra essa semana. Nós temos que continuar em alerta. E a orientação vai, até eu vi uma publicação ontem, doutor, que o senhor colocou num grupo e alguém acabou passando,
de que o que nos prejudica também é que às vezes o médico passa uma orientação e o diretor ele acaba, vou abrir uma exceção, vou acabar, e isso não pode acontecer. Então, após o dia 2, quando nós retornarmos com as atividades normais na educação infantil, a orientação com os nossos coordenadores e diretores, que a criança, porque vão surgir novos casos, vão acontecer, não vai encerrar nesta semana. A orientação é que não aceite, não permita a entrada dentro dos centros de educação infantil, e o encaminhamento é que busque uma ajuda profissional. E que a gente só vai estar recebendo essa criança se ela retornar com o receituário de que realmente ele fez um tratamento, porque senão a gente não vai conseguir, e daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma nova parada, ou talvez até levando isso mais longe, né? Atingindo mais pessoas adultas e talvez transmitindo para as escolas. Então, eu quero reforçar aqui o pedido de ajuda da comunidade, que sem a família, sem o comprometimento do nosso povo taiuense, nós não vamos conseguir encerrar com esse ciclo. Tá certo. Doutor Eduardo, a gente quer agradecer imensamente a sua participação, por trazer essas informações, falar um pouquinho desta situação que Taió vive e dizer que a gente estará sempre à disposição, e a gente com certeza fica muito feliz da sua presença nos explicando um pouquinho mais sobre essa situação. Muito obrigado. Se vocês precisarem de saúde, eu estou sempre à disposição. Tá certo. Secretária Rose também, né? Qualquer outra informação com certeza a gente vai repassando durante a semana, e em qualquer outro momento a gente vai voltar a conversar sobre isso, secretário. Muito obrigado. Agradecendo o espaço.